E como hoje é quarta-feira, chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos agora ao vivo com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, futurista e colunista do Olhar Digital News. Vamos lá, deixa eu ver se o Dr. Álvaro já está por aqui conosco. Cadê o Dr. Álvaro Machado? Boa noite, querido. Bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo boa noite. Doutor Álvaro, hoje vamos falar sobre 3 assuntos aqui bastante distintos, mas eu quero aproveitar a sua presença para ter aqui o seu ponto de vista. Vamos começar falando sobre a questão do bloqueio do X, do antigo Twitter, aqui no Brasil. Tem muita gente que está relatando, doutor Álvaro, que está com saudades do X e de passar o tempo rolando pelo feed da rede social. E não adianta buscar consolo em outras redes sociais. A vontade dessas pessoas é de usar o X. Isso reforça o caráter viciante das redes sociais, doutor Álvaro? Eu acho que para algumas pessoas, sem a menor dúvida. Agora, o que também é interessante pensar é que cada rede acaba tendo um público-alvo específico e mesmo um propósito. A gente sente, né, de maneira geral, que elas são parte de um pacote, porque de fato são. É o pacote da vida digital. E mais do que isso, é o pacote da economia digital. Agora, o X, né, eu gosto de falar o Twitter, ou o antigo Twitter, ele tem uma característica distintiva. Ele surgiu para a transmissão de mensagens rápidas, reflexões rápidas e assim por diante. Ao longo do tempo, ele foi se tornando uma espécie de ágora, de espaço público, de debates e também apresentação de ideias. Por exemplo, cientista com um novo artigo, ou manifestações em primeira instância de CEOs de empresas em escândalos, ou membros do executivo, como presidentes, governadores e prefeitos, e assim por diante. Neste contexto, ele também foi se tornando uma plataforma de disputas de opinião. E onde você tem disputa de opinião, você também tem hater. E os haters foram tomando conta, sobretudo a partir da aquisição feita pelo Elon Musk e seus sócios, e porque a moderação se tornou menos cuidadosa, menos presente, intencionalmente até, por uma questão também filosófica, que, enfim, está ali alinhada aos princípios do Elon Musk. Não são os meus, mas eu claramente vejo que é isso, não é por acaso. Ninguém acha que é por acaso. E o que acontece é que aí você tem gente que tem saudade de ter esse espaço público de debate, onde as coisas aconteciam. Tem gente que tem saudade de encontrar esse lugar onde as notícias surgiam em primeira mão. É como se fosse aquela últimas notícias, sabe, do aplicativo de jornais, dos aplicativos de jornais? Pois é, tá lá. E tem gente que tem saudade da boa e velha treta, como se fala. Então, é difícil dizer qual que é o grupo e qual é a razão. O que eu sei é que a briga, a disputa, a toxicidade trazem sentimentos mais intensos e sentimentos intensos que provocam mais abstinência. Então, aí vem a provocação, até que ponto as pessoas que estão sentindo mais falta não são aquelas que, na verdade, também estavam caminhando mais para tornar esse, ou melhor, para reforçar o caráter conflitivo e tenso e polarizado da ferramenta. Não sei dizer, mas não é uma hipótese para se jogar fora. Com certeza, é verdade. Agora, antes de mudarmos de assunto, nós conversamos aqui no decorrer da semana com juristas a respeito desse bloqueio do X. Eu queria aproveitar a sua presença para você também fazer a sua avaliação sobre esse bloqueio, doutor Álvaro. Claro, é o seguinte, a gente tem uma primeira discussão. A primeira discussão é sobre o quanto foi estratégico a coisa evoluir até o ponto em que ela evoluiu efetivamente com a retirada do representante legal da empresa no Brasil. Havia relevância nos perfis, né, que precisavam ser removidos. De fato, eles ameaçavam a democracia
e qualquer coisa do gênero. Isso daí, eu acho que não me cabe discutir. Por quê? Porque essa discussão está dominada ideologicamente. Quem acha que faz todo sentido tem quase sempre uma ideologia. Quem acha que não, isso daí não faz nenhum sentido, tem outra ideologia. E quando as coisas são assim, simplesmente não adianta debater. Então eu começo no seguinte: existe um ponto de partida em que a empresa não tem um representante legal no país. É possível, do ponto de vista da lei brasileira, você manter um serviço de internet ou qualquer outro, quando você tem uma empresa que não tem um representante legal no país? Não é possível. A lei brasileira não permite isso. Então existe a discussão anterior, que eu não estou entrando nela, que é uma discussão de mérito, mas existe essa questão depois, que é uma vez que a confusão foi formada, é possível mesmo manter a empresa sem representante legal? Não é, pela lei brasileira não é. Tanto que a primeira turma apoiou essa decisão de maneira unânime, porque não tem discussão. Agora existe um outro debate, inclusive eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, né, em parceria com o Luciano Tim, que é um grande jurista, especialista em direito econômico e assim por diante, que é sobre o que sucedeu em 2 níveis, tá? Primeiro, as VPNs foram originalmente bloqueadas, depois foi aplicada tem a ameaça de multa ao usuário que acessar o X pelas VPNs. O que acontece? Depois que as VPNs deixaram de ser bloqueadas, né, houve a revogação dessa medida, foi colocado o seguinte: dado que o Elon Musk e o X podem atender às exigências da lei brasileira, está vamos assim, prejudicada essa ideia, essa necessidade. Agora, isso significa que, em última análise, o futuro das VPNs, pelo menos do ponto de vista da letra, do que está escrito, segue sensível, dependente do comportamento do Elon Musk. Aí vem essa discussão: será que é correto e é legal que um terceiro que não tem nada a ver com o assunto, NordVPN, esteja à mercê de um debate que não lhe envolve? Essa é uma discussão a se considerar. E existe uma outra, que é o seguinte: a multa que não foi paga pelo X, ela foi aplicada, né, ela migrou para a Starlink. Starlink é uma subsidiária da SpaceX. As contas da Starlink do Brasil foram bloqueadas. Aí tem uma discussão nessa história, que é a seguinte: Starlink, ou portanto SpaceX, precisa necessariamente fazer parte de um grupo econômico com X para que isso faça sentido. E afinal de contas, até porque você tem uma separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Isso todo mundo que tem empresa sabe. X eu olhei, é uma empresa limitada do Brasil, tá? Então, elas são parte do mesmo grupo econômico? Olha, isso não é tão simples. Por quê? Porque o Elon Musk, do ponto de vista de voto, é controlador na SpaceX. Tem poder de voto. Só que, do ponto de vista do capital, ele é minoritário. E foi isso que eu percebi, que eu descobri em primeira mão, e o que eu estruturei o artigo em torno dessa questão. No entendimento do Luciano Tim e no entendimento que eu fui, enfim, formando, para você mostrar grupo econômico de maneira absolutamente intuitiva e inconteste, esse Elon Musk, esse sujeito, tinha que ser majoritário ali também. Você tem outros sócios. Tem, por exemplo, quem que é sócio da SpaceX, portanto, do Starlink? O Google, outros fundos de investimento e assim por diante. É uma empresa que, inclusive, caminha para abrir capital. Então, isso daí traz o chamado problema ou não sei se é o problema, mas uma discussão sobre a forma, a letra da lei. É assim que funciona? Há grupo econômico do ponto de vista do entendimento da lei brasileira? Isso foi demonstrado em algum momento ou isso é subsumido e pronto? Esse é um debate. Existe um outro que é o seguinte: quando a consequência, né, da aplicação da lei, ela ultrapassa, do ponto de vista dos seus impactos negativos, né, o que você faz para garantir que isso aconteça, geram externalidades negativas que ultrapassam o seu correlato positivo de conseguir efetuar o que é preciso e esperado, você começa a ter um problema chamado problema de consequência. Quer dizer, as consequências são maiores
do que o seu correlato positivo do ponto de vista dessa aplicação legal. No caso que estava em discussão, são 20 milhões. 20 milhões é muito pouco dinheiro do ponto de vista empresarial. E Starlink é absolutamente crítico para as populações ribeirinhas da Amazônia, o Exército Brasileiro usa, um monte de gente em embarcações. É verdade que também tem o caso de gente que faz mineração ilegal também usar na Amazônia, então sem dourar da pílula, tá? Mas é verdade também que tem um uso ultra estratégico na região norte, que é a mais vulnerável. Então, será mesmo que esse risco, né, da Starlink sair do Brasil, do ponto de vista de consequência, ele tem um payoff, né, um balanço positivo? Olhando do ponto de vista do dia de hoje, eu diria que talvez sim, porque, por exemplo, a Starlink disse originalmente que não iria bloquear a conta do X, até que desbloqueasse as suas contas, porque não é a mesma empresa, não é o mesmo grupo econômico. Mas talvez, daqui a pouco, a resposta volte a ser não, porque a empresa fale, olha, apesar do Elon Musk ter dito que ele vai oferecer internet de graça para os brasileiros enquanto não resolve isso, o fato é que a gente aqui que é conselho e tal, não quer. E aí tá botando uma impressão nele e ele fala, eu queria fazer, mas não deu. E aí Starlink sai do Brasil. Existem concorrentes? Existem. Claro, só que Starlink é sabidamente a melhor internet nessas regiões remotas. Então, aí não é bem uma questão de ter concorrente, mas de você ter serviço de qualidade onde é necessário. Então, é assim que eu vejo a situação como um todo. Não sei se precisaria ter evoluído para algo tão drástico que levasse à saída, né, ameaça de prisão, enfim, tal. É um debate que não me cabe. Quem sou eu para falar? Sei que depois disso, efetivamente, não dá para ter a empresa sem representante legal, mas aí você tem a questão da multa. Essa multa poderia ficar no X, ela precisa mesmo ser paga uma multa tão pequena do ponto de vista empresarial. Cabe discussão. E é correto ela migrar para uma outra empresa em que o majoritário da primeira não é majoritário, ele é minoritário, sem que haja demonstração de grupo econômico? Fiquem aberto. O entendimento dos juristas com quem eu conversei, eu falei com vários, o principal entendimento é que você não pode fazer isso e que as consequências são potencialmente danosas. Mas, de novo, quem sou eu para dizer? Tá certo, vamos acompanhando aí essa novela já. Agora, doutor Álvaro, mudando um pouquinho de assunto, vamos para a medicina. Um simples exame de sangue desenvolvido na Universidade de Lund, na Suécia, pode substituir métodos caros e invasivos para diagnosticar a doença de Alzheimer. Além disso, a metodologia ainda possibilitaria uma detecção mais rápida e acessível, permitindo que mais pacientes com o quadro começassem o tratamento já nos estágios iniciais, que é interessantíssimo. Pergunta é, o que há de novo nessa técnica, doutor Álvaro, e quais seriam os benefícios? A técnica é chamada Precivity AD2, tá? De AD é Alzheimer's Disease. O negócio foi super bem publicado, tá? Então o estudo saiu no JAMA, que é a revista da Associação Médica Americana, então é um negócio super legal. Basicamente, você tem marcadores, chamados biomarcadores, tá? No sangue, de variáveis, elementos que são associados aos impactos no cérebro da doença de Alzheimer, ou já que ninguém sabe o que é doença de Alzheimer, eu poderia dizer assim, que estão correlacionados à doença de Alzheimer. Então, é a quantidade de proteína tal fosforizada, tá bom? Do tipo 217, não importa por quê, é isso aí. O outro é um tipo de beta-amiloide. A gente já discutiu Alzheimer aqui. Essa tal proteína tal, ela é, em última análise, uma proteína que está na estrutura dos chamados microtúbulos, que são os canais que os neurônios usam para se alimentar, onde está a comidinha da célula. Lembrando que células precisam, né, ser continuamente alimentadas para que elas possam fazer as suas funções, enquanto essa tal beta-amiloide é uma proteína que fica na gordura, nas gorduras, áreas externas de gordura das células cerebrais, não só. Resumo da ópera, você tem esses marcadores que estão no sangue e eles aumentam a previsão dos exames anteriores existentes e fazem isso
por um custo muito barato, porque exame de sangue geral é barato mesmo, e pronto, que você só põe um reagente lá e descobre o que é. Qual é a grande questão? É verdade que isso tudo ajuda no diagnóstico precoce, que avança e tal, mas é fundamental pensar que muitas vezes o sujeito faz um estudo de fato com o PET scan, isso, aquilo, outro, e do ponto de vista do cérebro, ele tem um cérebro que tem condições compatíveis com um quadro de demência, mas o sujeito não tem demência. E tem outros casos em que você tem estados de demência, e eventualmente até inclusive diagnóstico de Alzheimer, com muito menos alterações do ponto de vista da biologia cerebral. Então, no final das contas, esse tipo de exame é bom para dar escala, tá? No diagnóstico precoce. Mas a ideia de que, poxa, que bom, né? Então faz o exame de sangue, está tudo resolvido, pula o neurologista, não tende a funcionar, tá? Não existe uma correlação tão grande entre estes marcadores biológicos e o que acontece do ponto de vista da memória, da experiência da pessoa, da experiência das outras pessoas que têm relação com ela. Então, esses avanços são importantes, mas tem essa limitação que é bem interessante para o nosso público, que é um público sempre muito inteligente e curioso, saber. Não é verdade que cada coisinha existe essa relação direta. Você tem mais proteína tal, quer dizer que você vai ter mais demência do ponto de vista de demência, especificamente doença de Alzheimer. As correlações não são tão fortes, tanto que é difícil afirmar ainda qual que é a fisiopatologia do Alzheimer, quer dizer, o que causa do ponto de vista biológico. Entende? Então tem essa discussão. E, finalmente, tem uma outra que é importante também pensar, que a gente já falou aqui num outro contexto, que é assim, a gente é muito bom em diagnosticar as coisas, mas muito ruim em tratar as coisas. Então tem esse mito, essa verdade, parcial, que é importante diagnosticar cedo e tal. Mas quais são os tratamentos? Você tem mudanças de comportamento, fundamentalmente, e você tem algumas medicações que estão começando a serem utilizadas, e, enfim, tem resultados muito modestos, tem efeitos colaterais significativos. Então, não é tão verdade, neste caso, que é uma questão de diagnóstico precoce e, nossa, está aí o avanço. Infelizmente, do ponto de vista de cérebro, as coisas funcionam de maneira muito mais lenta e mais, vamos dizer assim, cheia de gambiarras do que a gente gostaria e do que acontece em outras áreas da ciência e da medicina também. Então, a gente tem que sempre pensar que esses exames, eles nunca vão... não que nunca, mas no momento eles não substituem bem, né, o exame clínico, a percepção da própria família, da própria pessoa, porque a coisa não é tão simples. A gente não consegue ter uma correlação ideal entre qualquer marcador biológico, qualquer cesta de marcadores e o comportamento. Não bate tão bem, isso é engraçado. Até lá, doutor Álvaro Machado Dias, está aí em mais um quadro Olhar do Amanhã. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado. É uma discussão boa essa, não é, pessoal?